Então, eu acho que a gente falar mesmo sobre o assunto das fraudes dos idosos, porque tem muita informação que eu acho que a gente pode dar, inclusive no Brasil também cresceu o número de fraude dos idosos esse ano. Para tudo Brasil, se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas, Sil Curiati e Fabiana Saba. Oiê! Oi, tudo bom? Ai, com que vocês? oi fofo! Eu faço, oi, ela, oi. A Fabi é o charme, eu sou a louca. Toda dupla tem que ter. Tem que ter. Tem que ter uma doida. Uma faz o charme. Aqui é bad cop e good cop, né? É. Ah, eu acho que você é a fofa, você é a que dá beijinho. Eu sou a que bate, ela é a que assopra, não é? Eu soprando. Ai, meu Deus do céu. Gente, último episódio da temporada, não é o do contexto. Da temporada, porém, a gente vai estar trazendo surpresas mesmo antes da outra temporada. A gente não vai sumir. Porque a gente nem gosta de ficar longe da gente, do microfone. Pois é. Nova York fica divina, incrível pra gente passear no verão. A gente vai ficar trazendo várias coisinhas pra vocês nesse meio termo, entendeu? Termo não, nesse meio tempo. É só pra não perder o hábito. Mas é engraçado, eu tava pensando nisso, que a gente fica prometendo. Vai que chega agora o verão, a gente fala... Ai, eu quero só ficar ali estendida no sol, não fala comigo. Tá querendo dizer alguma coisa? A gente pode ligar uma câmera live pra gente. Vocês assistem a gente tomando sol, assim, morgada. Tipo, tomando um champanhezinho na piscina, né? Gente, eu tô adorando. Cara, tá um calor tão grande no Rio que eu já botei a parte de cima do biquíni. Se eu botei a parte de cima do biquíni, eu vou cair num bar. Se eu cair no bar, eu vou pedir um litrão. Do litrão, um frango a passarinho. Do frango a passarinho, meu amor, a linguiça cebolada é Rio. Você tá me convidando? Que na casa dela tem piscina, champanhe. Eu vou. É pra ir. Vamos, galera. E a gente faz uma nos Hamptons também. Perfeito, né? Vamos! Sabe que essa semana, gente, foi Memorial Day aqui. O Memorial Day, ele é comemorado na última segunda-feira do mês de maio. Sim. E ele é originário, né? De 1968, se eu não me engano, ele chamava Decoration Day, que é o dia da condecoração. A ideia é homenagear os militares que morreram depois da Guerra Civil Americana. E aí acabou virando uma coisa maior, que homenageia todos os militares americanos que morreram em guerra, em batalha. Por que eu tô contando isso? Porque o mais interessante sobre o Dia dos Veteranos, para nós que não somos, assim, o brasileiro que não está celebrando isso e tal, que homenageia, óbvio, e observa, mas não está ali, é que ele, teoricamente, inaugura o verão. Dizem que é o primeiro churrasco, é um feriado, é o primeiro churrasco que abre as portas para o verão. E desde que eu moro aqui, gente, é batata, it's potato, Fabi. It's potato. Adoro! It's potato. Desde que eu moro aqui, dá o Memorial Day, o sol abre, a gente faz o primeiro churrasco, etc. Esse ano, nada. Tava chulé o tempo, assim, chulé, fresquinho, meio friozinho, dava pra ligar uma fogueira. E o que você fez? A gente fez, eu limpei a casa, cortei as plantas que precisavam. Tipo, eu fiz o grooming do paisagismo, que eu gosto de cuidar de planta. Não tem nada que você não faça, né? Tipo, é tipo Bombril, 1001 utilidades mesmo. Eu cortei as plantas, eu arrumei o quintal, eu limpei a casa, daí eu fiz uma roupa pra casa, sei lá, tipo, eu fiz o tapete. Criei uma máquina que é um robô que limpa, sei lá. Ainda não criei robô, mas isso é uma boa ideia pra gente tentar fazer, né? Mas fiquei com uma dor nas costas, mas enfim, não teve, o tempo foi xoxo. E aí, pra vocês saberem, quando que encerra o verão? Oficialmente também é potato. No Labor Day, que é a primeira segunda-feira do mês de setembro. E aí é quando fecha tudo, acaba tudo, as crianças voltam às aulas e a gente fica triste. E uma coisa interessante do Labor Day aqui, que é o final do verão, é que eles têm uma coisa que depois do Labor Day, depois dessa data, não se pode mais usar calça branca. Oi? Você não sabia disso? Não. Não pode mais usar calça branca depois do Labor Day. Por quê? E é uma coisa muito... É um costume deles. Tipo, after Labor Days, no white pants. Tipo, é uma coisa, sei lá.
Sempre foi. Mais antigamente, acho que até do que hoje em dia, mais na minha época, porque os jovens hoje em dia não se preocupam tanto com essas coisas. Mas na minha época é ótimo, não podia, não. Vamos perguntar pra Mia, depois quando ela entrar a gente pergunta pra Mia se ela sabe por que Eu acho que é porque acabou o verão. pode... Ah, mas gente, eu acho tão chique roupa branca no inverno. Não, se for esquiar, você pode usar. Você pode usar, Não eu no deixo. esqui. Não vai sair com os americanos usando calça branca. Calça branca, entendeu? Você cai na neve, fica tudo manchado. Só que um amigo meu falava calça branca fica boa até no varal. Adoro, depende da calça. É você, cara Mia. Oi, pessoal. Olá, Fabi e Sil. Estou sentindo uma mistura de ansiedade, felicidade e melancolia por ser o último episódio da temporada. Eita, Mia, sentindo? Eu fiquei com medo, Fabi, depois do episódio da semana passada, ela tá sentindo. Você tá sentindo, Mia? Sentindo, Mia. A gente adora você. Por favor, obrigada. Não se preocupem, eu ainda não saio dessa tela. Mas vamos lá. Tenho notícias sobre Cannes, sobre futebol e sobre TV. Mas antes, lembramos de Sebastião Salgado com carinho e admiração. É engraçado, né? Porque foto é uma coisa muito forte, né? A foto conta a história, conta, enfim, né? Tanto pessoal quanto do planeta. E ele contou a história do nosso planeta. E de uma forma tão forte, tão com imagem, sem palavras. Eu acho isso assim, ele deixou um legado com fotografia super. que vai ficar para sempre assim. É um legado de empatia, é um legado de reverência à natureza, né? O Sebastião Salgado, ele era um ativista, ele era um artista, ele era um ativista ambiental. Ele e a esposa dele reflorestaram mais de 600 acres em Minas Gerais. E assim, ele sempre olhava pela preservação, ele retratava as vidas das pessoas, inclusive ele era super ativista dos direitos humanos também, então ele retratava vidas de pessoas no trabalho, ou vidas de pessoas que foram deslocadas por questões políticas, sociais, da natureza, das crises e como chama isso quando fala... dos desastres, é isso que eu quis dizer, os desastres naturais, mas ele fez um trabalho muito bonito, né, a vida inteira, e a foto do Sebastião Salgado, ela era muito característica, aquela Sim. coisa preta e branca, e muito, uma história, como você falou, era muito bonito de ver. Com detalhes, né? Tipo assim, se você estava vendo uma foto mais próxima de uma pessoa, ou que fosse de uma terra, de um terreno, você via as linhas, você via uma história contada ali. Na foto que é uma das mais premiadas dele, que foi inclusive considerada, acho que ano passado pelo New York Times, uma das 25 fotos mais importantes da história, que é Serra Pelada, é uma coisa tão forte e tão bonita. E eu acho que tem pessoas que vêm para esse mundo para trazer coisas assim especiais, e ele foi uma delas. Foi um presente, Eu espero que a família esteja bem. Fique bem. Festival de Cannes. Os brasileiros vitoriosos e o controverso Kevin Spacey. Muita coisa, né, nesse Festival de Cannes. Vai começar com o quê? Eu começaria com a Mariana Brennan. Eu achei muito legal ver. Mariana Brennan é uma diretora brasileira que ela ganhou o Women in Motion Emerging Talent Award, que é um prêmio que o conglomerado Kering, que é aquele conglomerado de luxo, que é dono da Yves Saint Laurent, da Balenciaga, da Gucci, do Alexander McQueen, lançou para premiar mulheres com carreiras no cinema que sejam impactantes e longevas. E ela é uma delas. Não é o primeiro prêmio que Mariana Brennan ganha. Ela ganhou lá atrás, ela foi a primeira brasileira a vencer na categoria de melhor direção na Giornate degli Autori, em Veneza. E, cara, o que eu acho muito legal é que ela só tem 45 anos de idade. Ela é totalmente premiada. E tem totalmente 45 premiada. anos E o que eu acho de idade. legal é que o filme dela, Manas, ele fala sobre a exploração sexual das meninas na ilha de Marajó, na ilha do Marajó, no Pará. Então, é um assunto que é tão delicado e tão... A gente sabe que existe, mas finge que não existe. E a ficção, ela né? Isso. O filme dela é um longa de ficção. Então, mas ele conta essa história que a gente com pano sabe, de fundo real, entendeu? exato. Que tem ali. Então, eu acho isso, assim, uma coisa... Ela tem aquelas duas meninas no filme e tudo,
Mas eu acho, assim, uma coisa muito corajosa. Não foi pelo filme que ela ganhou pela carreira, que eles falam, carreira impactante, longeva de mulheres. E o mais legal é que ela recebeu o prêmio também do lado de estrelas. Então tava lá do lado da Nicole Kidman, né? Da Nicole Você viu? Kidman. Que máximo. Que eu também adoro. Eu também adoro ela. Então, muito bem pra ela. Mariana Parabéns. Brennan, felizes. Mas não foi só ela, né? Brasileiro em Cannes. O Wagner. Vamos falar do Wagner. Vamos falar do Wagner. Vamos. Wagner tem envelhecido como um vinho. Wagner, atenção. Estamos aqui falando de você. De você. De você, Wagner. Wagner Moura, que já faz tempo faz sucesso aqui nos Estados Unidos. Ele é um ator, eu acho que foi um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros atores brasileiros a fazer sucesso aqui como um ator americano. Sim, pelo Narcos, né? Ele ficou muito conhecido pelo Narcos, pela série Narcos. Ele fez o Eliseu primeiro. Eliseu, que chama o filme? Elises, não é? Elísios. Gente, TDAH, já tem que dar um carimbo, TDAH. Ele fez Elísio, ele fez Narcos, ele tá agora... Capitão Nascimento, gente, não, inesquecível, no Capitão Brasil, Nascimento. Tudo que ele fez no Brasil, uma obra de arte. Mas pra gente ele sempre foi famoso. Eu acho que as pessoas no Brasil não têm noção quanto ele é famoso aqui fora. É verdade. Com as pessoas que ele já fez filmes e seriados, agora ele tá com Agente Secreto também. Então, ele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes pelo Agente Secreto. Pelo Agente Secreto. Que também é totalmente premiado. Ganhou um monte de coisa. Premiado, brasileiro. E tem também o Ladrão de Drogas aqui, que é um seriado que tá bombando. Senhor e Senhora Smith. Também ele que também bomba, ele fez Guerra Civil, enfim. Guerra Civil, ele tá ótimo também. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele representa demais o Brasil, às vezes a gente até esquece. Ele fez um seriado também que eu adoro com a Elizabeth Moss, que chama Shining, chama Iluminadas. Eu não vi esse Infelizmente ainda. cancelaram, porque é bom demais. É bom, Ele é um cara que bacana também, né? Um cara que é pró-direitos humanos e ele olha muito para as histórias que ele vai contar. Ele é um storyteller que escolhe muito bem os papéis para causar impacto mesmo, para gerar um impacto e para as pessoas prestarem atenção no que ele está fazendo. Não sendo injusta, lembrei agora disso, porque você falou, acho que foi um dos primeiros atores brasileiros, teve o Rodrigo Santoro, que Sim. também foi uma sucessão aqui fora, Por né? isso até que eu não falei o primeiro, porque eu lembrei... É um dos. Não, fala sério! Mantém isso que foi engraçado. Desculpa. Vamos lá. Do que a gente tá falando mesmo? A gente Do Rodrigo Santoro. Do Rodrigo Santoro. Que sim, foi por isso que quando eu tava falando eu até falei porque Você lembrou dele? Eu só lembrei depois, mas enfim, é isso aí. A gente tem os nossos atores, a arte no Brasil, no geral, é algo a ser celebrado. É muito bonita, é muito forte. A gente tem gente muito, muito talentosa que tá ganhando o mundo. E a gente tá muito feliz com o Wagner Moura, com o Agente Secreto. A gente não vê a hora de assistir, ainda não tá aqui, né? Tá no cinema no Brasil, mas não tá aqui. Acho que é isso, né? Tá no cinema no Brasil. Não e não sei tá aqui também, ainda. mas aqui não tá ainda. Mas a gente vai ver quando sair. E o diretor também ganhou. Então, premiadíssimo. Totalmente premiado, como eu disse. Totalmente premiado. Agora vamos falar do lado de Cannes, que a gente acha um pouco estranho, que foi... Mr. Kevin Spacey. Que não foi Cannes que convidou. Então, Não. o pessoal do festival deixou bem claro, inclusive mandou uma nota oficial que não foi convidado deles. Foi convidado de um evento à parte, separado, que era um prêmio, que ele foi premiado. Enfim, né? Ele foi premiado. Mas por esse evento que não é em Cannes. É em Cannes, mas não é São do aqueles festival. paralelos, né? Então, ele ganhou o prêmio que chama Lifetime Achievement. Ou seja, ele ganhou um prêmio pela carreira dele. E essa gala, esse evento, ele foi oferecido pela Better World Fund, que eu preciso ler, tá? Tá. A Better World Fund clama sobre o poder do entretenimento para provocar mudanças efetivas e chamar a atenção para os direitos das mulheres e proteção das crianças globalmente. Não só Kevin Spacey foi convidado e homenageado, como ao redor dele, em mesas e celebrando, estavam outros homens acusados de assédio e abuso sexual, como Ezra Miller, Armie Hammer, entre outros. No discurso, Spacey falou assim: quem diria que homenagear alguém exonerado em todos os tribunais seria um ato de coragem? Um minuto de pena. Eu quero morrer! Não morrer não, eu quero matar! É
fogo, né? Porque o que diz isso pra gente é meio que o mundo está fazendo vista grossa para acusações importantes, está fazendo vista grossa para, tipo, premiando e colocando no palco e dando voz para pessoas que, tá bom, foi exonerado? Há dúvida, a gente nunca sabe, o sistema legal, deveria chamar sistema só legal e não de justiça, porque não tem sido justo, não tem escutado as pessoas do jeito que tem que escutar. Então eu acho bem, sei lá, bem pesado. Pra quem quer entender isso. melhor, assiste a docu-série Space Unmasked, tá? Que foi feita em 2024. Você assistiu essa? Não. Eu ainda não também. E você sabe que esses negócios muito fortes, assim, que são verdadeiros, eu nem consigo. Dá medo, né? Agora, isso aqui volta a uma conversa que a gente já teve antes, sobre Woody Allen, sobre tantas outras pessoas. Em que momento você separa o artista dos crimes, erros ou vida pessoal dele? A gente tá para fazer um programa sobre isso, falar sobre isso, e é tão difícil. A gente queria a opinião de vocês aqui. O que vocês acham? Porque tem uma coisa, o Kevin Spacey, para mim, era um dos melhores atores da atualidade. Sensacional. Sensacional, né? E eu fico pensando, às vezes, tá bom, teve um monte de história que é fora dos bastidores, mas teve muitas histórias de bastidores, do que ele fazia nos bastidores das coisas que ele gravava. Pessoa, não foi uma. Tá? Foram várias pessoas em Homens e diferentes. mulheres, não só mulheres. Meninos jovens. Meninos. Tá? Meninos jovens. Então entra em pedofilia, entra em tanta coisa. E achei irônico só, né? Essa Better World Fund que fala sobre segurança de mulheres e crianças. Fala muito sobre o mundo, né? Não fala. Pois é. Falando em controvérsia, querem falar sobre o gesto de empurrar o rosto do marido? Eu lembrei do Didi, assim, tentando se matar. O Didi fazia isso, tentando se matar. Quero falar sobre um filme pra você que chama May December, Segredos de um Escândalo. Assisti. Vocês assistiram? Esse filme, ele conta uma história verídica, de certa forma, ele mistura, é baseado em fatos reais, e na história verdadeira, a Mary Kay, uma mulher de 36 anos, aliciou e estuprou um pré-adolescente de 13 anos, tá? Eventualmente, ela que era casada, tinha 4 filhos, foi presa, ele esperou ela sair da cadeia, casou, teve filhos, eles tiveram um relacionamento bem conturbado. E sempre ficou aquela questão, por ele ser muito jovem, quando ela começou esse assédio, se isso não fez com que ele, de certa forma, ficasse dependente dela. E nas entrevistas e no filme fala bem sobre isso, mostra o quanto ele venera ela, etc., mas de uma maneira não saudável. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a pessoa que a gente está falando, não vou falar o nome, a gente não fala nome de político, mas combina com sabão. Sazon. E é de um país... A gente fala nome de marca, patrocina a gente, Sazon. E é de um país que tem baguete. Champanhe. Sutiã. Tá, eu vou falar. A mulher dele tinha 39 anos, era uma professora quando conheceu ele, que tinha na época 15 anos, era seu aluno e estudava com a filha mais velha da mãe, tá? E eles começaram naquela época a ter um caso. A família, por causa do escândalo, mandou ele para Paris para estudar lá, etc. Mas, de qualquer forma, ele já estava com uma certa ligação muito forte com essa professora, que é uma pessoa de autoridade, tá? De 39 anos, um menino de 15. Eventualmente, eles se casaram, ele com 29 anos, ela tinha 1 ano só de divórcio, e eles se casaram. E tem a vida deles, enfim, tem 24 anos de diferença e hoje estão aí juntos. E aí a gente vê essa situação onde ele mesmo falou, mas a gente estava só discutindo, primeiro eles negaram, mas depois a gente estava só discutindo uma coisa normal e ela agrediu, mas enfim. Por que eu estou contando toda a história? Porque se fosse uma mulher que com 15 anos casou com um professor de 40, que está numa situação até hoje que parece abusiva, a gente estaria falando de maneira diferente. A gente não pode esquecer que os homens também são vítimas. Bom ponto. Muito bom ponto. Então, assistam May December. E Guga para saber o nome do Sazon. A gente sabe que nessa situação existe agora não é mais a questão da idade, existe uma inversão de poder, de onde está o poder por causa da posição da pessoa, obviamente, do Sazon. Mas é um ponto super importante esse ser levantado. O que a gente vê com o empurrão, né? O que o gesto,
linguagem não verbal nos diz, porque do verbo a gente não sabe nada, a gente não sabe o que eles estavam falando ali. O gesto não verbal, ele significa estou te afastando de mim, estou me isolando de você. Ele é um gesto de me proteger, de criar uma distância, e ele é um gesto de te calar, foi no rosto, é um gesto de te calar. É um gesto agressivo, é um gesto que pode ter denotado ela ter ficado muito nervosa com algo que ele falou ou que ele fez. A gente não sabe, né? A gente não tá, é De só repente ela acabou de especulação. descobrir que ele estava traindo no avião, no banheiro, sei lá, pode ser o que né? for. Sazon com baguete, a gente não sabe, né? Mas o ponto não é esse, o ponto são as coisas que aparecem pra gente e o que a mídia cria em torno e a gente olhar, como a gente sempre fala aqui, o contexto. Então esse contexto de, olha como é a situação desde o começo lá atrás, olha como ela inverte agora e o que está acontecendo nesse momento do empurrão e da crise conjugal. Nem tô defendendo ele, porque eu nem sei o que ele fez. Eu também não vou defender também, nenhum dos não tô dois. defendendo Eu não defendo ninguém. nenhum dos dois aí. Mas essa eu não sei. história foi uma coisa que sempre... Ela é curiosa. É uma história curiosa e é uma história... Quando eu assisti May December, eu já tinha assistido... May December, que em português chama Segredos de um Escândalo. Eu já tinha visto a história acontecer nos anos 90 e eu lembrava dela, porque eu morava aqui e tinha sido um escândalo muito grande com esse aluno, porque acho que ele engravidou na época, enfim. Olha, eu não sabia dessa... Eles têm um filho, tudo, acho que ele tinha 13 anos. Quando ele engravidou ela a primeira vez, quando ela foi presa, eu não sei, um rolo. É verdade, agora eu lembrei do filme, né? E isso mexeu muito comigo na época, porque eu lembro que muita gente falava assim, o cara tinha que ficar feliz, é professora, não sei o quê. E a gente leva muito na brincadeira quando é abuso de menino, jovem. Só que são crianças e também tem que ser protegido por nós e também tem direito à infância, à adolescência, à saúde, enfim, é isso. Eu só queria trazer esse assunto porque ficou na minha cabeça, quando eu vi o empurrão, a primeira coisa que eu pensei esse aí tava traindo, mas depois eu pensei, engraçado, ela na situação dela, que ela sempre teve, e isso no filme você vê bem, e a mesma coisa na situação desse casal, é que a pessoa teve sempre em autoridade, porque ela era professora dele quando ele era criança. É para se pensar, só mesmo isso, que mude socialmente, hoje em dia, existe ainda um exercício dessa autoridade natural, né? Que foi a dinâmica que eles construíram. Sabe que você falou isso sobre abuso de criança? Tem uma série documental no Netflix, que acho que tem 3 ou 4 episódios, talvez 3 só, que chama Bad Influence, Má Influência. Eu não sei como chama no Brasil, eu assisti ela aqui, que é a história de uma influenciadora, a Piper Roquel, que é uma menina que começou muito pequenininha com TikTok, Instagram, e a mãe, Tiffany, gerenciando a conta dela. E a mãe tem esse histórico de abusar das crianças, porque ela criou um squad, né, uma turma para menina, e ela tem esse histórico de abusar das crianças e dos meninos. Então, é isso que você falou, Fabi, é tão importante mesmo, porque a gente olha para as meninas e tem que olhar para as meninas, mas tem que olhar para os meninos, não é tudo criança, tem que olhar para crianças no geral. Não pode normalizar, sabe? Porque é menino, enfim. No futebol, temos nossa Marta e a nova seleção brasileira. Marta! A Marta foi eleita, bom, a Marta também totalmente premiada, né? Marta totalmente demais. Ela foi eleita a melhor jogadora da história do futebol feminino pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que é a IFFHS. Foi semana passada que isso aconteceu, mas a gente está trazendo isso para cá porque a gente não falou sobre isso semana passada, a gente só falou de inteligência artificial. E eu acho isso demais, porque os Estados Unidos dominaram o ranking, porque aqui futebol é uma coisa grande aqui para mulheres, não é para homens. E vocês vão ainda aprender um pouco com a gente, que a gente vai contar mais pra frente pra vocês sobre os esportes aqui. Mas a Marta era a brasileira que tava lá e pegou o primeiro lugar. Então, assim, cara, Marta é demais. Um esporte que no Brasil não tem um esporte que no Brasil não tem bom patrocínio, não tem um bom... enfim, não é um esporte... O futebol masculino, milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Total. O feminino, muitas vezes, elas têm que ter outro emprego, têm que se virar, porque não tem dinheiro no futebol feminino no Brasil. Começou a ter mais agora... Então, por causa dela. Hoje a Marta é a atleta, a jogadora feminina mais bem paga do mundo, é a mais rica do mundo, falam, né? Mas isso é curioso. A Marta, em 2022, se eu não me engano, ou 2023, ela estava fazendo $400 mil por ano
Num esporte que mundialmente, ela jogava aqui nos Estados Unidos, né, no Orlando, num esporte que mundialmente, o futebol feminino mundialmente fazia nessa época 550 milhões. Então a proporção do que ela ganha é 0,07%, eu fiz essa conta antes, não fiz de cabeça, 0,07% do valor do futebol feminino global. Ela, Marta, nessa época ganhava 100 vezes menos que o Neymar. O Neymar estava ganhando, nessa mesma época, no time árabe, 160 milhões de dólares por ano, num esporte que é o futebol masculino, que globalmente faz 285 bilhões no ano. É o PIB da Finlândia. Então, quando você vai ver a proporção, o Neymar estava ganhando 0,06%. Ou seja, se você olhar proporcionalmente, é mais ou menos a mesma coisa. Mas é o ponto que você falou, o financiamento, o dinheiro que se gira no esporte masculino é muito maior, inclusive de anunciar, de provocar a torcida de vir, etc. Como se ganha dinheiro nisso? Então, se a gente quer a igualdade de salário, na proporção tava ali, vai. Mas se a gente quer uma igualdade, a gente também tem que ajudar a colocar energia no esporte, né? Exato, todo mundo, a gente tem marcas que e tudo. A gente tem que fazer um bafafá, a gente tem que torcer, pintar a cara, como a gente faz, né? Até porque os jogos das mulheres estão ultimamente melhor do que dos homens. A Marta é artilheira, não só entre mulheres, mas entre mulheres e homens. A artilheira de jogos da seleção é a Marta, do mundo. Adoro. Marta. Vamos, galera, mulheres. Sobre a nova seleção, técnico Ancelotti foi super simpático, arriscou um português ali, anunciou uma seleção que a gente já estava meio esperando, não é muito diferente, a gente já sabia que, né, o menino não ia estar, já se esperava, né, uma surpresinha, vai, o Neymar não tá lá. Porque o Neymar, como a gente falou, ele é aposentado sem aposentar, né? Ele é um trabalhador meio que aposentado. Eu não lembro qual foi a frase que a gente falou, mas é exatamente uma coisa assim, né? Então... Mas sabe o que eu li uma coisa interessante? Ele é um ex-jogador em atividade. E na cabeça dele, Ele já se aposentou, entendeu? Mas ele tá lá em atividade. Então, vamos ver, ele quer, o técnico disse que gostaria do Neymar por perto, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Essa seleção que ele nomeou, a primeira lista, vai jogar contra o Equador e o Paraguai nas eliminatórias sul-americanas, então vamos assistir e ver para onde vai esse Neymar. Vem esse Neymar. Ela adora futebol. Adora. Eu gostava mais, mas... Cadê o Neto? Cadê o Neto? A pergunta é, cadê Neto? Eu quero saber do Neto. A louca. É importante alertar sobre o aumento de fraudes contra idosos. Eu acho esse assunto super importante. Essas fraudes andam crescendo. E eu acho que é um assunto que a gente pode depois parar e falar um pouco com mais cuidado sobre ele mais tarde no programa. Eu concordo, Fabi. A gente viu essas notícias aqui nos Estados Unidos, de repente começaram a pipocar. A gente sabe que quando aumenta nos Estados Unidos, o mundo é muito criativo, capta, cria ideias, um em cima do outro, globalizado até na falcatrua. Então, vale para alertar, né? Vale a gente conversar para alertar quem está assistindo a gente. Exato. Que tal falar sobre TV? Vocês podem comentar sobre as séries que estão vendo. E eu queria sugerir que comentem sobre A Praça é Nossa no Luciano Huck também. A Praça é Nossa no Luciano Huck é uma coisa que eu achei tão fofo, porque é tipo fazer paz, sabe? Vão lá, os dois inimigos fazer que paz. A gente cresceu vendo. Fazer as pazes, a Globo e o SBT fizeram as pazes. Mas eu achei muito legal, emocionante, sem dúvida, muito emocionante. Um dos destaques foi quem fez a Vera Verão. Que o ator se chama Alexandre Mitri, que faz o espetáculo sobre a Vera Verão, inclusive. E ele que faz a Vera Verão no espetáculo veio fazer na Praça é Nossa. E eu acho que estava muito igual. E estava muito bom, gente. A velhinha surda, todo mundo que estava ali, que eram os atores que vieram fazer em homenagem, fizeram um ótimo trabalho. E Casalberto? Chorou. Muito fofo, chorou. Chorou. Você assistia a Praça é Nossa? Eu adorava. Amava. Né? Amava. Nossa comédia sempre foi muito boa no Brasil. Então, eu achei muito legal. Adorei, adoro. O SBT, a Globo, juntos, unidos, se amando. Muito bom. Tipo, peace. E seriados? Eu tenho alguns para comentar, mas eu quero ouvir os seus antes. Tá.
A Fabi é minha biblioteca de seriados, se é que isso existe. Eu falo, Fabi, o que eu tenho que ver agora? Ela me fala. Eu amo, gente, eu amo TV, não sei se vocês já perceberam isso, né? Eu vou te falar que é um brasileiro. Um seriado brasileiro que eu tô viciada. Gente, viciada, tá? Que é Pablo e Luizão. Você já viu? Tipo Jambo e Ruivão, eu lembrei do desenho animado. Não, Pablo e Luizão é do Paulinho Vieira, da Globo. Tá. É meio que a história dele. É meio não, é a história dele. É biográfica? É biográfica, baseada em fatos reais, mas se você assistir no final, ele... Calma, eu vou explicar. Vocês já assistiram Todo Mundo Odeia Chris? É mais ou menos isso, só que é mais nossa história, nossa cultura. Então a gente assiste e fala, gente, sim, eu já vi isso, eu já vivi isso. Nossa, conheço alguém assim. Então é uma coisa muito mais nossa, muito mais pessoal pra gente. E além de ser extremamente engraçado... É mesmo? Que bom. Muito engraçado, muito inteligente, ele tem umas tiradas muito boas, tem uma hora que ele tá falando um negócio, ele põe umas tiradas históricas ou uma coisa mais profunda, tipo ensinando sem ninguém perceber, mas ele retrata ali, ele pequeno com o irmão neto, a mãe e o pai dele e o melhor amigo do pai dele, que é o Pablo. Tá. E as confusões dessa família muito louca. E no final... Família todo o programa, muito louca, do barulho, da pesada e do futuro. E do futuro. E eles, no final, sempre entrevistam a mãe, o pai e o Pablo. E eles contam realmente como foi aquela uma história daquele episódio. Eu adoro quando fazem isso nos filmes, nas séries. Tipo, qual que é a realidade? Mostra alguma coisa. Gente, olha, quem faz o Luizão é Ailton Graça, Otávio Miller faz o Pablo e a Dira Paz faz a Conceição. Uma das melhores séries que eu já vi. Tá no Globoplay? Tá. Vou assistir, então. Assista. Vou assistir. Paulinho, gênio! Que bacana, a gente gosta disso. Sabe o que você me lembrou? Porque eu adoro essa coisa de uma série que seja biográfica, que mostre a sua vida como era e, ao final, mostre qual que é a realidade de alguma maneira. Talvez ele tenha se inspirado. E aí, Paulinho, conta pra gente se te ajudou a te inspirar. O Goldbergs. Você assistia Goldbergs? Não assisti. Goldbergs é maravilhoso. Pra mim, era uma série que era... Do mesmo jeito que Anos Incríveis foi muito especial, mas Anos Incríveis mostrava eles crescendo numa década anterior, talvez 60, 70. O Goldbergs são eles crescendo nos anos 80. Então é uma família, um casal e 3 filhos crescendo na época que a gente cresceu. Então eu vejo a menina usando as roupas que eu usava, mas aqui nos Estados Unidos, a gente usava no Brasil igual, a tiara que a gente usava, o frufru que a gente usava, comprando as coisas, escutando a música que a gente escutava. Então ele mostra a vida dessa família e ao final tem cenas de vídeo, em vídeo mesmo, como que foi a história real. Porque o menino, que é o protagonista... Ele ganhou uma câmera do pai quando ele era criança, ou do avô, que era super especial na vida dele, e ele filmou a vida deles. Então, a história é realmente baseada nos filmes que ele fez na infância. Vou Talvez isso também. tenha te ajudado a inspirar, não sei, eu imagino que o Paulinho tenha visto. Deve ter. Eu acho que ele fez assim... Ele pegou coisas, como eu falei, de Everybody Hates Chris e de outras coisas. Super legal. Mas ele transformou numa coisa tão especial pra gente brasileiro, tão que a gente consegue lembrar da gente mesmo, de uma tia, de um tio e dar risada e fazer... Eu não sei, eu tô apaixonada, já assisti vários episódios porque eu tô obcecada. Tem umas frases muito engraçadas, umas tiradas muito engraçadas. Tem uma hora que um padre que apronta e de repente ele fala, o diabo veste padre. Aí, então assim, tem umas tiradas maravilhosas que só o Paulinho pode fazer. E é isso, assistam. Que legal. Eu tô vendo, ontem eu terminei o último episódio de O Conto de Aia, que é o que encerra toda a história. Então, vocês sabem que o Conto de Aia é baseado no livro da Margaret Atwood, e a primeira e a segunda temporada, parte da segunda temporada, foram baseadas no livro. O resto foi criação livre, e aí continuou, e a gente chegou aí na última. Eu achei um episódio um pouco encheção de linguiça, porque meio que é preciso, uma coisa bonita e tal, mas eu achei que encerrou de um jeito bonito. Eu e meu marido, a gente fica conversando e esperando finais diferentes. Então, ontem a gente estava fazendo as nossas apostinhas ali. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Decepcionou, todo mundo perdeu. mas achei bonito, achei que valia. E eu voltei a ver essa semana o seriado que está de volta. É porque o Conto de Aia, eu lembrei dele por
Por quê? Porque o Conto de Aia, aqui já chegou a última temporada, no Brasil parece que ainda não está disponível, então fiquem atentos para quando entrar. E, da mesma maneira, Nine Perfect Strangers, ou Nove Estranhos Perfeitos, eu não sei como foi traduzida no Brasil, você Não sabe? sei, é com a Nicole Kidman. Série com a Nicole Kidman, que eu adorei a primeira temporada e voltou agora a segunda temporada. A história dela é baseada num livro da Liane Moriarty. Só a primeira temporada. A segunda também é criação livre. E a história da Masha, que é a Nicole Kidman, que traz pessoas para um retiro de bem-estar, de wellness e de cura com psicotrópicos. E ela é muito louca do barulho, da pesada e do futuro, ela é tudo isso. E vale assistir porque é interessante toda essa coisa do culto em torno de psicotrópicos. A segunda temporada, ela não tá no mesmo lugar, que era o Tranquillum House, que chamava. Ela tá em outro lugar agora, que é um retiro, tipo, numa montanha, no frio, assim, na Alemanha. Então, os estranhos, os Perfect Strangers ali, os 9 estranhos perfeitos, são diferentes, outros personagens. E ela adotou uma peruca, que é um corte retinho, com uma franja assim, que ela falou que diz muito sobre as intenções da personagem, que são obscuras e bastante afiadas para essa temporada. Então a expectativa tá alta. Só porque você falou de final de série, gente, eu não posso esquecer de falar que acabou The Last of Us. Sem spoilers. Sem spoilers, gente. Acabou The Last of Us. Acabou. Só vou falar isso. Vem a próxima temporada. Estão falando que daqui 2 anos. Por que 2 anos? Também não sei. Eu tava falando isso com o Rafael. A gente tem que esperar 2 anos, tem que assistir tudo de novo, porque eu não sei vocês, eu não tenho memória, entendeu? Não. E vem daqui 2 anos, ainda parte do segundo jogo. Então a gente vai ver na próxima a percepção da Abby. Ah, é que são 2 pontos de vista. São Quem não 2 viu o pontos nosso de programa vistas. quando a Fabi contou sobre isso, né? Um ponto de vista é o da Ellie Yeah. e o outro da Abby. Eu gostei. O que vocês acharam pra quem assistiu? Comenta aqui. Eu não quero falar muito porque reclamaram que eu dou spoiler. A gente pode, se você quiser falar um pouco mais, a gente deixa tudo preto e branco aqui. Não. Assistam e me Assiste. digam. Só quero saber a opinião de vocês. Tá bom. E aí, falando de seriados novos também, eu peguei pra assistir essa semana no Netflix Sirens, ou eu não sei se você sereia, sirenes, o que Eu acho que vai sirenes, porque é traduzir. diferente de sereia, né? É porque Sirens acho que também pode significar, não Então, pode? a mermaid, que é a sereia, é diferente da sirens, que é a sirene. Então Então, acho que vai chamar sirene. Sirene. talvez. Ah, sirene do bicho. Sirene sirene, não sirena. Eu tô mais confusa. A Siren Sirenes, ela conquistou 16,7 milhões de views nos primeiros 4 dias no Netflix. Foi o seriado mais assistido na sua semana de estreia. E Julianne Moore tá maravilhosa como Kiki, que é uma das protagonistas. A protagonista é a Simone, que é a Millie Alcock, que para quem assistiu House of the Dragon, a Casa do Dragão, é assim que traduz no Brasil? Não sei. O pessoal entende. Vocês acham? E a Megan Ferry, ou Ferry, que faz a Devon, que é a irmã da Simone, que fez White Lotus na segunda temporada lá na Itália e fez The Perfect Couple, o casal perfeito, que também é uma série do Netflix com a Nicole Kidman. Então, é um elenco super bom e eu assisti só o primeiro, porque eu não tive tempo de assistir mais, mas eu gostei de como armou-se o circo inteiro. Dizem que essa série é a tentativa do Netflix de fazer uma coisa parecida com White Lotus. Ouvi não sei isso se também. vai chegar. Ouvi exatamente isso. Não assisti ainda, quero assistir. Acho que não, Mas- ainda não tá entregando isso, não. Mas vamos ver o Eu vou quanto esperar a ver o trama... que você acha, aí você me conta, pra eu terminar aqui o meu do Paulinho, porque agora eu tô... Eu te conto. Focada. O que eu acho que é interessante dessa série, assim, que quando fala trazer essa vibe White Lotus, ela trouxe uma coisa da riqueza e tal, mas ainda mais contida que o White Lotus, aquela coisa de luxo. Não é contida, é mentira, porque é bem, bem rico mesmo. Mas
a ação, o que aconteceu já no primeiro episódio, me deixou mais animada do que a terceira temporada do White Lotus, que eu achei que demorou muito para as coisas começarem a acontecer. Ficava sempre Eu lembro, um setup. você reclamava. Eu reclamava. Gostava, eu gostei. Eu adorei, mas assim, longe da a segunda temporada para mim foi a melhor do White Lotus. Então, mas é isso. Obrigada, Mia. Boas férias, Mia. Bom descanso para você também, viu? Quem sabe a gente chama a Mia pra vir nadar um dia com a gente. Enfim, Mia, a gente entra em contato com você, tá? Boas férias para vocês. E sim, me convidem, por favor. Principalmente se envolver piscina e praia. Vamos decidir nosso tema, Fabi? Então, eu acho que a gente falar mesmo sobre o assunto das fraudes dos idosos, porque tem muita informação que eu acho que a gente pode dar. Inclusive, no Brasil também Ótimo. cresceu o número de fraude dos idosos esse ano. Eu tenho umas Então é informações isso. aqui e a gente pode falar sobre isso mesmo. Topei. Vamos começar dando um contexto para vocês entenderem por que a Mia trouxe isso pra gente, né? Porque aqui nos Estados Unidos, essas últimas semanas, falaram bastante do tema. E eu tenho uns números para trazer, porque eu acho que são importantes. Claro. I like it. Seniors com mais de 60 anos perderam 3,4 bilhões de dólares para fraudes em 2023. A gente está falando 3,4 bilhões de dólares. É um dinheiro incrível. A média por vítima é de 34 mil dólares. Isso é uma média. Então, você imagina, 34 mil dólares e a gente está falando de 3,4 bilhões. Olha quantas vítimas que a gente está falando. Os esquemas de romance custam aos sêniors 277 milhões de dólares por ano e ele cresceu 16% entre 2022 e 2023. As maiores vítimas, pasmem, olha só, Fabi, são homens com mais de 60 anos com dinheiro para gastar. 25% das pessoas com mais de 65 anos vivem em isolamento. Isso, gente, é território fértil para gente do mal atacar, porque você tá sozinho, você tá isolado, e a primeira coisa que fazem quando querem atacar alguém é isolar essa pessoa para ela não conversar com os outros, né? E, obviamente, a internet só piora, aprofunda os golpes e agrava os golpes, então, e aumenta também, escala os golpes. Então, esses são os primeiros dados que eu vi. Você tem alguma coisa do Brasil, Fabi? Eu tenho aqui, no site do governo, falando que no primeiro semestre de 2023, mais de 387 mil violações de direitos contra as pessoas idosas, que foi um aumento de 73%. E eu li em algum lugar que este ano ainda teve aumento em cima dos últimos anos. O Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania tem se esforçado cada vez mais para melhorar o serviço do Disque 100, que é onde o idoso pode procurar ajuda. Mas o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tá? Eles dão a informação de que 21.435 denúncias foram categorizadas com violência patrimonial e financeira contra a pessoa idosa. Ou seja, essas pessoas todas foram vítimas de fraudes. De golpes, de em geral, né? golpes em geral. Que é exatamente isso que você falou em tudo que eu pesquisei. Uma das coisas que é mais comum entre as vítimas é o isolamento social. Tem a coisa, isso que você está falando, assim, da violação patrimonial, né? Dinheiro, roubar coisa de casa, tem muito a ver com colocar cuidador e não prestar atenção. Então, às vezes não é só fraude, né? Porque as fraudes mais comuns são de call center. Então, ligando para falar, é do seguro, é do plano médico, então acaba dando um golpe ali. O pedido de FIIs, de taxas adiantadas por qualquer oportunidade, então normalmente relacionado ao banco onde ele tem conta, ou a um clube ao qual ele está associado, você precisa pagar adiantado esse valor. Loterias e sorteios, eles caem muito nesse tipo de golpe também. Cheques falsos. Telefonemas fingindo que são do governo, com verificação de identidade. Então, eles têm alguma informação básica da sua identidade e trazem essa informação para, enfim, fazer perguntas e como você escuta aquilo e fala, realmente essa informação é da minha identidade, então a pessoa deve ser idônea, e não é. E investimentos falsos, então investir em
real estate, como chama? Imóveis, investir num título de um clube que vai abrir, qualquer coisa desse tipo. E romance, de novo, romance é um dos grandes, porque quando a pessoa está sozinha, ela quer encontrar parceiros, e às vezes o romance até é uma coisa relacionada à amizade, até alguém mais próximo na vida ali, então eles viram presas fáceis para golpes, né? E assim, existem maneiras que tem como ajudar, mas tem que ter uma participação ou de familiares ou do governo muito mais ativa, no sentido de ensinar a pessoa idosa e que não tem muitas vezes conhecimento. Gente, se eu que estou quase lá, com 47 anos, não entendo muito da internet, você imagina uma pessoa muito mais velha, que não cresceu nada perto do computador, da internet, de nada. Então, tem que existir aulas, tem que existir, de alguma forma, informações, inclusive sobre coisas básicas, como senhas, porque eles usam senhas muito fáceis, eles dão as senhas, como colocar antivírus, enfim. Tudo isso. Incluir o idoso na era digital. E na educação, no geral, isso é um bom ponto. Você sabe que aqui, eu não sei como isso está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, os bancos locais, bancos de comunidade, estão oferecendo cursos gratuitos para a comunidade sênior. Então, é exatamente o que você falou. Junta todo mundo, fala pessoalmente. Você sabe que é o tipo de coisa que funciona tão bem, né? Eu lá atrás, na minha vida, assim, publicitária, eu trabalhei com uma marca de farmácia no Brasil que cuida de muitos seniors. Eles têm muitos seniors como clientes, na verdade, não é que cuida, eles têm seniors como clientes. E eles falavam que a farmácia virava um ponto de encontro para esses seniors, para os idosos, porque eles eram muito sozinhos, então colocaram banquinhos na espera ali da prescrição, no balcão, perto do balcão, para eles sentarem, conversarem, colocaram um cafezinho. Então, disponibilizaram o local para ajudar as pessoas da comunidade, os idosos da comunidade, a se conhecerem e conversarem. Esse é um tipo de ação que é muito simples, custa literalmente o cafezinho do dia e botar um banquinho ali e tal, e que ajuda a gerar solidariedade, ajuda a gerar o senso de comunidade, ajuda a gerar conversas, porque muito disso que acontece, os idosos não gostam de comentar. Então, por exemplo, imagina um idoso que está isolado, que vive sozinho, que os filhos não ligam, que família não liga, ou não tem filhos, às vezes sobrinha não liga, irmão não liga, sei lá. E a pessoa lá está sozinha e ela começa a ser abordada por alguém que parece ser interessante. Essa pessoa não tem nem com quem comentar e ela prefere não comentar que ela está conversando com alguém. Se essa pessoa ainda vem com fantasias, dizendo que ela é alguém, dizendo que ela é rica, dizendo que vai levar para o Havaí, dizendo que vai... eu tenho uma coisa para te dar, um presente para te dar, mas aí você tem que me dar outro antes, qualquer coisa assim... Muito menos, rola uma vergonha, rola uma preservação da intimidade, rola uma sensação de as pessoas não querem saber de mim, então por que eu vou compartilhar? Então tem tudo isso que é causado por ela mesma, mas é causado muito pelo social e pelo entorno que não viabiliza a existência desse idoso em comunidade. Sim, você sabe que assim, muita gente que é vítima não tem dinheiro, não é que são pessoas ricas. Isso, E essas pessoas, eu conversei com uma senhora, uma idosa que passou por isso e que jurava que estava falando com o mosqueteiro, o dono da Elon. E obviamente não era ele. E ela falava, mas ele é tão rico, por que ele vai querer tirar dinheiro de mim? E aí eu falava, mas não é a pessoa, não é... Ai, tá, eu sabia que você ia achar que ele não ia querer falar comigo, só porque ele é fulano de tal. Tipo assim, a pessoa ainda fica defensiva. Ela acredita, né? A pessoa acredita naquilo, cai naquele conto, e a gente que pensa assim, não, eu nunca cairia, eu não sei o quê. Eu tenho uma outra informação que eu queria trazer aqui, que a gente que fica se achando que só idosos que caem, fica aí, peraí. Não sai daí. Não sai daí, peraí. Isso é um ponteiro. No ano passado, teve uma pesquisa do Data Senado que entrevistou quase 22 mil pessoas, tá? Indicou que os mais afetados também são jovens entre 16 e 29 anos, que correspondem a 27% das vítimas. O problema não é só a idade. O que eles mostram aqui nessa pesquisa, que o problema é social, em status sociais, de classe. Porque muitas pessoas
que foram vítimas, a maioria, não tinha um ensino completo, fundamental, completo. E aí acaba acreditando numa história que vai transformar a vida, né? Exatamente. Esses caem nessa história de pirâmides, enfim, vai mudar a vida, você vai conseguir um emprego, você vai fazer isso, você só precisa investir nisso. Então, assim, é um problema de isolamento social do idoso e é um problema da falta de educação também. Total. Então, é um problema social que tem que ser tratado como? É verdade. E assim, a gente falou sobre inteligência artificial no último programa, então vocês podem ir lá assistir, que vale a pena ver. A IA generativa, ela está ficando cada vez mais impossível de ser identificada, mesmo por nós. Então, que dirá por alguém que nunca não cresceu com isso, que não nasceu com isso, não cresceu com isso, que essa internet que a gente está vendo hoje da inteligência artificial surgiu nos últimos poucos anos, então a pessoa já era idosa quando isso começou a acontecer. Fica muito complicado. Então, receber um telefonema com uma voz igual à voz do seu filho pedindo dinheiro, receber um vídeo no WhatsApp com a imagem de alguém como se a pessoa estivesse sendo torturada ou qualquer coisa que o valha, coisas horrorosas, assim. Isso é muito crível para essas pessoas. Então, o que tem que olhar, tá bom, começa a ficar desesperador, né? Porque a gente começa a ver tudo que já aconteceu e as possibilidades, e assim, tá bom, e qual que é a solução disso? Então, começa a ficar meio desesperador, e o que os especialistas dizem? Então, algumas coisas. Primeiro, não acreditem em prêmios e oportunidades que caem do céu, né? Nunca. Prêmios e oportunidades não caem do céu. Se tá fácil demais, se é muito dinheiro, se é muito sucesso, se é muita alegria, muito amor, não é verdade, tá? Se a esmola é muito, o santo desconfia. É isso. Outra, estabelecer uma maneira de pagar ou para você participar, que você tem que obedecer. Então, sabe aquelas coisas? Ah, não, mas olha, para ganhar, você tem que fazer um Pix agora. Ou para participar, não, tem que ser agora. Eu te passo esse número, você entra, eu te passo esse link, você entra nesse link e faz. Ou é só telefonar para um tal número. Tem a outra coisa do telefone, né? Eles falam, para provar que eu sou de verdade, liga de volta para mim, que esse é o nosso número do banco X, que você tem conta. Aí a pessoa desliga, ela liga e atende uma central de atendimento falsa desse banco. Então, nunca use esses números dados por alguém. Você procure dentro do site do seu banco, não é nem no search, ali, nem na busca do Google, porque às vezes até isso pode ser burlado, é absurdo. Então, entrem no site do banco e vejam lá, central de atendimento, e usem aquele número e liguem para o banco para verificar. Olha, recebi esse telefonema, isso é de verdade? É de vocês? Posso falar com essa pessoa? Provavelmente você vai ouvir um não é de verdade, não tem essa pessoa, não entre nessa. Emergências, essas coisas emergenciais são falsas, não vai acontecer, não vão acontecer assim. Em caso de emergência, liga para a polícia. É lá que você tem que falar. Quando dizem ser do governo, como eu já falei, dão informações sobre sua identidade. E-mails com erros de gramática, e-mails com links para você clicar, links do Facebook para você ir lá verificar, não sei o quê. Gente, tudo pode colocar um cookiezinho, um negocinho de espionagem no seu computador e ficar monitorando quando você entra em banco, quando você entra no seu e-mail, etc. E olhar suas senhas e olhar suas informações particulares e privadas. E é isso, basicamente, eu acho, né? Você lembra de mais algum? Não, eu acho que também falar o que o idoso pode fazer. Quando um idoso cai num golpe, o que a família, alguém pode fazer, tá? Se você vê... Gente, a gente acaba às vezes sabendo e realmente não sabe como ajudar, eu não sei falar para a pessoa, não faz, não tem como. Não, interrompa o contato com o golpista imediatamente, bloqueie cartões e contas para evitar mais prejuízos, registre um boletim de ocorrência presencialmente ou online, comunique o banco para tentar reverter as transações, procure orientação em órgãos de defesa do consumidor como PROCON ou Defensoria Pública e apoie emocionalmente o idoso, reforçando que ele não tem culpa e que vocês irão resolver juntos. Você fazer com que o idoso tenha vergonha e você achar um absurdo como caiu, não sei o quê, você não está ajudando nada nem ninguém, entendeu? Porque se fosse para ajudar, você devia ter ajudado antes. Mas então, com compaixão, ajude a pessoa que caiu num golpe. Já que a Fabi gosta muito de filme, eu vou lembrar de um filme que eu assisti que me impressionou muito, que é uma história real, que chama I Care a Lot, em português.
Eu cuido muito? Cuide. Não sei, mas esse filme é muito bom. Põe cuidado. a foto com o nome em português, aí o pessoal já fica sabendo porque é muito bom esse filme. Vale ver, porque é um dos esquemas também tradicionais aqui, é a questão das casas de repouso, não é nem casa de repouso que chama, né? Casa de repouso, que é onde os idosos ficam quando não tem mais a família para cuidar, etc. Então, eles tem uma pessoa, um assistente social, que vai e cria todo um ambiente onde você, o idoso, se sente seguro. Então, ele vai atrás dela e passa a confiar nela, e ela passa a gerenciar todos os seus bens e sua vida. E é aí que mora o perigo. Então, tem isso. Aqui em Nova York, lá atrás, tinha uma história de que os velhinhos, os idosos que moravam em apartamentos bons aqui, que não tinham para quem deixar os apartamentos depois, eles acabavam tendo que deixar meio que por uso capião ali para o cuidador. Então, um monte de jovem começou a querer cuidar de velho para ficar morando e depois ficar com um apartamento, mas tudo dentro de um esquema também. Então, aconteceu crime em torno disso. Os próprios filhos, às vezes, fazem isso. A própria família. Triste, a gente né? tem que ficar, é triste, a gente tem que ficar de olho. Se você conhece um idoso, de repente, no seu bairro, no seu prédio, etc., é sempre bom. Ouvir, conversar, né? Ensinar alguma coisa que você sabe do online. Hoje em dia, tudo que a gente faz é digital, gente. A gente, tudo tá no telefone, tudo. Então, ajuda com paciência. Sabe? Aquele velhinho, aquela velhinha que não sabe mexer. As minhas filhas me ensinam tudo. Ah, velhinha. Que é, velhinho? Lembra? Tem um filme que eu ainda não assisti no Netflix que chama Thelma, de uma vovozinha que foi scammed. Não vi esse filme ainda, mas dizem ser um filme muito bom. Acho que é história real também. Você falou em Thelma, já pensei em Thelma Louise, já pensei no Brad Pitt de Nossa, chapéu, eu já então fui em outro mundo. Tá, então com isso a gente chama o nosso Batendo Perna, porque Batendo Perna de hoje, gente, o último episódio da temporada, a gente traz a Lobras. A Lobras não é só uma coqueteleira de mão cheia, a Lobras faz tudo, toda a arte de receber, ela faz muito bem, com muito talento. Então, ela tá trazendo um drink de despedida pra gente, que ela mostrou, ela vai ensinar vocês a fazerem aí em casa para brindarem com a gente. E na nossa próxima temporada, ela vai voltar aí pelo menos uma vezinha por mês, mostrando pra gente a arte de fazer alguma coisa em casa. Que ela vai ser o nosso Rodrigo... Como é que é o sobrenome? Rodrigo Hilbert. Entendeu? A Lola Hilbert. Lo Hilbert. Adoro, mas não é só isso não. A gente tem também a participação especial com um recadinho pra vocês e pra gente, das nossas repórteres maravilhosas, Pietra Parque e Inês Ferreira. Lindas. Que mandaram mensagem que a gente também quer agradecer demais, porque vocês são maravilhosas e a gente tá muito feliz de vocês terem feito parte dessa nossa temporada, primeira temporada aqui do nosso programa. Oi, galera do Contexto, aqui é a Pietra Parker, passando para mandar um beijo para todo mundo que acompanhou essa primeira temporada, dizer que foi uma honra muito grande participar, junto com a Fabi, com a Sil, com a Inês, e dizer que em breve a gente vai estar se vendo de novo por aqui ou em qualquer outro lugar. Então, só para agradecer todo o carinho, muito obrigada e fiquem de olho no Contexto, que esse programa é maravilhoso. Obrigada, gente, um beijo e até mais. Oi, Contesters! Nem sei se a gente criou o nome nessa primeira temporada para nossa audiência. Eu venho aqui não dar tchau, mas é um até logo. E adorei estar aqui com vocês nessa temporada. Pode ser que apareça, uma participação especial. Gente, obrigada pelo carinho, o acolhimento, todo mundo que veio, curtiu, prestigiou o programa, você que tá vendo agora, comenta aqui embaixo o que você mais gostou nessa temporada. E é isso, um agradecimento e um até logo. Beijo! Oi, Sil e Fabi, queridas! Estou aqui hoje fazendo um martini especial por essa temporada, fechamento da primeira temporada, né, do Contexto, que eu adoro, sai toda sexta, no dia que eu faço martini. Então, hoje, para comemorar, e que vocês gravam aqui de Nova York, eu vou fazer um Appletini, né, porque a gente tá aqui na Big Apple. Appletini é um martini que foi criado lá, acho que em 1972, pelo que eu tava lendo, mas ele ficou popular mesmo em 1990, ele aparece em vários shows da televisão, no Modern Family, naquele do
do demônio, eu esqueci agora, que tem a Eva, a tentação. Vamos fazer um appletini bem gostoso. Eu já pus um pouquinho de gelo no meu copo, porque martini tem que estar com o copo bem gelado. E no shaker que a gente vai preparar, tá cheio de gelo. Vou colocar 1,5 medida de vodka. E aí a gente vai colocar um pouquinho mais, 3 quartos de apple sour, que dá aquela cor neon verde linda pro nosso drink. E licor de laranja. Aqui é só meia medida. Ele fica meio docinho, né? Mas ele traz aquela acidez que a gente precisa. Vamos fazer um barulhinho agora? E segundo os bartenders, a gente quando chacoalhar tem que chacoalhar com vontade, porque é isso que faz o drink ficar bem gostoso, bem gelado. Então vamos lá. Vou contar até 30. Vamos lá, vamos ver se ficou gostoso. E a guarnição tinha que ser, né? Uma fatia de maçã verde. A gente vai colocar no copo e vai fazer aquele brinde pra Sil e pra Fabi. Ó que delícia, vamos ver se a cor... Ai, ficou um verdinho bem clarinho. Mas tá bonito, vai. Tá bonito. Vamos lá. Um brinde pra vocês e que venha a nova temporada. Cheers! Ai, que delícia! Eu quero muito esse appletini, tomar esse martini. Não tem, aqui não tem. Cheers, aqui, faz de conta. Faz de conta. A gente tem que fazer um drink. Lô, a gente tem que fazer um drink de caneca com texto. Drink na caneca também. E além de agradecer Lobras, Pietra Parker, Inês Ferreira, a gente quer agradecer esses nossos convidados da primeira temporada que apostaram na gente, que estiveram do lado da gente, trazendo conteúdo de primeira também, ajudando a gente a contextualizar melhor as coisas para vocês, as notícias. Em ordem de aparição, Adriana Pacheco, Vitor Viana, Angela Harrell, Mabel César, Tio Clinas, Matheus Carriere, Maria Cândida, doutora Ana Cláudia Michels, doutora Caroline Messer, doutor José Curiati, Chico Barney e Carolina Salles. Muito obrigada. Vocês fizeram a nossa temporada ainda mais legal, né? Eu adoro que a gente, sabe, nossa primeira temporada, um monte de gente topou e apareceu e veio e ajudou. A gente tem muita gratidão por todo mundo que tem nos ajudado nessa primeira temporada. Vem aí a segunda temporada, mas antes disso, a gente vai trazer mais convidados, mais coisas especiais, mas em pérolas, em pérolas. Adoro pérolas. Então a gente vai aqui e ali mostrando para vocês, então continue aqui com a gente. Além disso, nosso enorme agradecimento a quem participou por trás das câmeras aqui com a gente. Quer dizer, na verdade, pilotando câmeras com a gente, Rodolfo Sanches, que tirou nossas primeiras fotos de divulgação, Dione Lopes, que tirou várias, que filmou a gente também, profissionais sensacionais que vocês aqui em Nova York têm que conhecer também. A nossa equipe de edição, o Rô, O né? Rô, que fica ali, que aguentando fica a gente, mandando, falando, corta isso, meu Deus, falei isso. E a gente só tá feliz e esperando a próxima, né? Mas a gente ainda tem uma hora da verdade antes de terminar? Sim. Meu primeiro coração quentinho é para uma notícia que não é nova, mas que eu achei fascinante. O Japão, a gente falou tanto do Japão e da tecnologia do Japão na semana passada, né, Fabi? Os japoneses criaram uma casa flutuante, que é uma casa que é à prova de terremotos. É para ela não se destruir quando acontecem os terremotos no Japão. Eu achei isso uma invenção, assim, fantástica, porque tanta gente perde tanto, né, quando tem esses terremotos. E aí eu queria fazer um comentário sobre o que está acontecendo no Japão agora, que isso é bem interessante. Ele quase é um coração peludo, mas muita gente está desmarcando suas viagens para o Japão esse ano. E por quê? Por causa de um mangá. A artista Ryu Tatsuki, que é uma artista de mangá, ela criou um livro, um mangá lá atrás, que é O Futuro Que Eu Vi, e nesse Futuro Que Eu Vi, ela previu um terremoto grande no Japão em março de 2011.
E aconteceu, de fato, esse terremoto, que foi de magnitude 9 na escala Richter. Foi um terremoto bem pesado no Japão, que destruiu grande parte, acho que do norte do Japão. E ela acertou na mosca. Acontece que ela também previu um outro terremoto grande dia 5 de julho de 2025. Então as pessoas estão com medo e estão desmarcando as viagens. Gente, eu tô doidinha pra ir pro Japão. Eu também tô, Mas seria? Se eu tivesse uma passagem agora e fosse bem nessa data, seria? Não. Também não sei se eu ia, não. Eu sou meio dos... Eu sou Superstição. meio das bruxas, bruxinhas, assim, meio, sei lá. Pra quê, né? Desmarco, muda. Se não der pra mudar, paciência. Né? E eu tenho um outro coração, que também, ainda no Japão, um outro coração quentinho, que é a cura através do som. Então, cientistas japoneses estão provando que o som, música, curam as nossas células sem ter que tocar as células. Então, eles colocaram células vivas em um prato vibratório e perceberam que as ondas, porque assim, os sons são ondas que batem na gente, elas batem e penetram, então elas chacoalham as nossas células do corpo, elas chegam no nível celular quando elas passam a nossa pele. E essas células no prato vibratório, eles perceberam que acabaram não desenvolvendo, não crescendo, vou falar de novo. E colocar células... Não, peraí, então deixa eu ler, vai. E eles colocaram células num prato vibratório e perceberam que o som impedia de crescerem células gordas ou de desenvolverem a parte... tá tudo errado, eu tô falando tudo errado. Corta tudo de novo, não é isso. E aí eles colocaram células vivas num prato vibratório e perceberam que o som impedia... Me ajuda aqui, minha irmã! Enganchei! Volta. Rewind. Gente, não sei o que tá acontecendo. A few moments later. Eles colocaram... Não, agora vai rindo mesmo. Vai. Ai, eles colocaram células vivas num prato vibratório e perceberam que o som fazia com que as células embrionárias de gordura não crescessem. Então, não desenvolviam as células gordas. Isso significa que impede o crescimento do acúmulo de gordura. Impede o crescimento do acúmulo, impede o acúmulo de gordura. Ou seja, isso é só uma das coisas que eles notaram. Imagina a quantidade de terapias que podem ser feitas só com tem som. música que emagrece? É isso? Não, então, quando a gente já tá lá com a célula gordinha, porque você sabe como funciona isso? Quando a gente cresce e as células estão crescendo e a gente come muita gordura e muito açúcar, as nossas células se multiplicam de forma a ter células que acumulem gordura. Então, o que é difícil depois é você eliminar a existência dessas células. Uma vez que elas existem no seu corpo e você come, elas vão continuar sendo alimentadas, mas existem maneiras de diminuir as células em si, a contagem de células gordas. Eu tô falando de uma maneira bem leiga aqui, tá? Mas sim, acho que se a gente escutar alguma música, tipo... Rock set. Eu adoro. Spending my time watching the sun. Gente, pronto, só de vocês ouvirem a gente aqui já... Goodbye, fat. Não entendo isso. Mas já existe musicoterapia, tá? A gente vê aqui em universidades, eles têm cursos e aulas. Lá na Harvard tem aula de música para ajudar em curas de doenças psíquicas e tudo mais. Quando a gente era jovem, a gente colocava a música, ficava chorando, tudo. É terapêutico. No fundo era terapêutico mesmo. É vero. É isso. O meu coração quentinho é para agradecer todas as mensagens que a gente recebeu, para agradecer o carinho de vocês, que assistiram, que dividiram com seus amigos, que mandaram carinho. A gente adora vocês. Aliás, enquanto a gente não estiver aqui, aproveita, vai vendo os curtinhos, os outros, vai mandando, vai fazendo acontecer aí. Comenta aí, compartilha a gente, né? Porque isso ajuda. Exato. A gente tem aqui um comentário no último que eu achei engraçado, que alguém comentou, o Renan comentou, né, sobre Inception, etc. E falou, impossível não notar as pernas da Fabiana. Aí alguém colocou de Inception também e falou também das pernas da Sil, que também estava
sendo notada num dia anterior, num programa anterior. Então estamos aqui tem 4 pernas aqui pra vocês, gente. E aí no final eles falam, mas é um elogio, né? Não que tá mostrando muito ou tá mostrando, porque ficou... E é isso. Temos 4 pernas. Mostrar as pernas. Olha, eu nem vi isso. Porque aqui é esse negócio, nós não temos competição, a gente tá juntas. E eu acho que isso que é legal, eu espero que as pessoas vejam isso, que a gente quer crescer juntas e junto com vocês. Se juntas já são assim, imagina juntas. Tá. É assim que era o meme? Acho que sim. Se juntas elas causam, imagina juntas. É isso, gente. Fica com a gente que a gente vai embora, mas a gente volta. Aqui, ó. Boas férias! Peixes.